Olá, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima e esse é o canal Zara Mística. Eu espero que todos estejam bem. Gente, um recadinho para vocês. Eu deixei aí a, a série, né, do Despertar da Consciência. Tem uma playlist só disso. Se vocês quiserem dar uma olhada, é um conteúdo maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Bom, hoje a gente vai com o tema tudo dessa pessoa em relação a você. Ai, meu amor. Então vamos cavucar aqui a vida dessa pessoa e ver como que ela está em relação a você. E para essa leitura eu trouxe as seguintes opções. A primeira pedrinha é a pedrinha da lua, a segunda é o quartzo verde e a terceira é a vassoura de bruxa. Vocês podem se conectar com as pedras ou com os baralhos. Eu tô de Santa Sara, Cigana Esmeralda e Vovó Cigana. Aí fiquem à vontade. Se quiser ver todas, fiquem também à vontade. Eu vou pedir para vocês, né, trazer essa pessoa aqui, a energia dessa pessoa na mesa, assim que vocês escolherem a pedra, tá bom? E assim que a gente começar a leitura, pense bastante nessa pessoa, tá? Mas eu vou lembrar, né? São tiragens coletivas, então sempre adaptem aí ao contexto de vocês. Como forma de gratidão, peço seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E para quem quiser uma leitura particular na sua energia, meu telefone está na descrição desse vídeo. E para quem quiser também me seguir nas redes sociais, todo dia um conteúdo novo lá, é @zaramística. Então vamos começar? Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos lá. Para quem se sintonizou na pedrinha da lua, vamos ver tudo dessa pessoa, traga a energia dessa pessoa aqui para a mesa, pensa nela aí e vamos ver, né? O que acontece com esse ser de luz. Vamos ver como tá, eu quero saber até como tá a energia dele em relação a você, dele ou dela, tá? Vamos lá. Energia. Ah, tá boa energia. O que tá acontecendo? Ai, ai. Bom, aqui vocês podem não estar bem nesse momento. A energia dessa pessoa é boa, tá? É uma energia legal. A pessoa tá com a autoestima lá em cima, né? Mas, né, no caso dele ou dela, a pessoa tá, ou tá até, às vezes tá até mostrando que tá bem, né? Uma coisa, mas eu vejo que é uma pessoa que ela tá bem, que ela tem aí essa autoestima bastante elevada, né? Então ela tá. Mas, em relação a você, vamos lá. Aqui vocês podem estar. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Só um minuto. Porque falam que essa pessoa está um pouco abalada emocionalmente, tá? Pode ser alguma decepção. Aqui pode falar muito sobre casos de triângulos amorosos, né? E lá não tá nada bem as coisas, se for esse o contexto de vocês, tá? Porque fala que lá as coisas podem estar bem complicadinhas aí para a vida dessa pessoa, tanto que é uma pessoa que ela tá muito desgastada, ela tá isso tá influenciando até a saúde mental dela, porque é uma pessoa que não tá com a saúde mental muito legal, tá?
E é uma pessoa que ela tenta, né, de uma certa forma, mascarar algumas coisas que estão acontecendo na vida dela e talvez ela não vá falar. Então é como se essa pessoa tivesse um pouco sem direção. E eu vejo que ela tá com bastante saudade de você, isso e algum arrependimento de algo que ela pode ter feito, né? E isso acarretou aí uma certa dor, tá? É uma pessoa que ela tá meio oprimida e, e, e bastante arrependida de algo em relação a você, tá? E é como eu falei, é uma pessoa que ela tem ainda algumas muita esperança, né, de estar ali com você, tudo. Só que neste momento ela não tá bem. Ela tá com uma saúde mental muito escassa, muito desgastado, talvez decepcionado com algumas situações da vida dela, tá? Então, eu vejo o seguinte, né? Aqui fala de como ter uma pessoa muito apreensiva, pode também ser, né, que você deu um corte nessa pessoa, porque é uma pessoa que pode estar, né, numa situação e não sabe como conduzir, porque é uma pessoa que ela não sabe conduzir uma situação que ela se encontra nesse momento, tá? Mas vamos falar um pouquinho agora, né, de o que que tudo isso pode acarretar para vocês. É uma pessoa que ela tende, você vai ter novidades dessa pessoa, ela vai te procurar se vocês estão separados. Essa pessoa tende a mandar mensagem, pode ser uma pessoa que sumiu, pode ser uma pessoa que ela ia e voltava, né? E ela vai, de repente, do nada, você pode esperar uma mensagenzinha aí, né? Pode ser até um pedido de ajuda, né? De alguma forma, e vocês adaptem. E ela vai querer esclarecer algo com você. E aqui, gente, eu vou dar uma deixa para vocês com essa pessoa, que ela pode estar muito alguma coisa. Ou você cortou essa pessoa, ou essa pessoa realmente às vezes mentiu para você de alguma forma, e pode ter gerado uma discussão feia entre vocês, mas essa pessoa é como se ela tivesse arrependida de algo que te fez, tá? Então, o que que acontece aqui? Se vocês não estão separados, né? E vocês veem que vocês estão nessa situação, alguma mentira, alguma coisa que você pegou no ar, ou a internet, às vezes muita coisa disso, né? É uma pessoa que, que às vezes você pegou algo dela, né? E isso pode ter estremecido bastante aí a questão de vocês. Mas aqui fala de uma pessoa esclarecendo algumas coisas com você, tá? E fala assim, é de uma reconciliação. E fala até aqui o seguinte: se por acaso essa pessoa tem só um caso com você, se for um caso assim que eu falo, se ela for uma pessoa casada e ela tiver só alguma coisa casual com você, aqui vocês têm uma tendência fortíssima de vocês vincularem aí um laço, tá? E aqui eu vejo essa pessoa até mudando um pouco para estar com você. Então é uma pessoa que ela vai vir na sua direção, ela vai falar, ela vai esclarecer algumas coisas para você. Então adapta aí, tá? Ela vai esclarecer algumas coisas para você e ela vai querer realmente assumir algum compromisso com você, tá bom? Porque é uma pessoa que
ela tem uma certa saudade, nostalgia. É uma pessoa que ela se arrepende de algo que ela fez, ela pode sim ter escondido algo, isso ter te decepcionado de alguma forma. E se é uma pessoa que tem uma outra pessoa, vocês têm uma forte tendência a ficarem juntos, tá bom? Porque é uma pessoa que ela vai tentar de alguma maneira estar com você e ter uma conexão maior do que vocês têm agora. Por conta, às vezes, até de arrependimento do que tenha feito, tá? Porque é uma pessoa que ela, se vocês estão separados aqui, é uma pessoa que te observa muito, e tudo que tá acontecendo na tua vida, às vezes você tá saindo, tá vivendo a tua vida e é uma pessoa que ela tá assim bem abalada emocionalmente, tá bom? Mas aqui vocês, como eu digo sempre, no final vocês ficam juntos, tá bom? E tem um grande estreitamento de laço, né? E eu vejo que se há um retorno aí, vocês tendem a ter uma coisa mais séria do que vocês têm hoje. Então, tem um outro patamar a viver aí, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e eu vou para a segunda opção, que é a cigana esmeralda e o quartzo verde. Vamos lá. Para quem se sintonizou na segunda opção, povo cigano, Opchauriô. E eu quero saber, né? Como tá essa pessoa em relação a minha consulente? Vamos lá. Primeiro eu quero ver a energia. Uhum. Uma pessoa bastante envolvida com o trabalho, né? Hum, hum. Ai, Deus do céu. Vocês acabam comigo, viu? Deixa eu pôr aqui do lado. Bom, aqui é uma energia, né? A energia da lua, ela vai falar, né, do nosso inconsciente, né? É de uma pessoa que ela tá muito devaneando, talvez, né? Numa energia boa, ela tá numa energia de benevolência, né? De querer reconhecer algumas coisas. Ah, tipo, reconhecendo mesmo algumas coisas na vida dela, né? Das emoções, querendo talvez aí dar uma olhada, né? Uma vasculhada aí na mente, né? De uma fase mais, ela tá numa fase mais contida, né? Mas vamos lá. Essa pessoa é uma pessoa que ela pode ter alguns desafios em relação a você por conta de família, de filhos, de trabalho, né? E se for esse o seu caso, né? Se você é casado ou casada com essa pessoa, pode ter alguns problemas aqui, né? Por conta aí de algumas brigas, por conta. E aqui pode falar um monte de coisa. Pode ter briga por conta de ex, por conta de família que às vezes manipula, né? Aqui mãe, tem muita uma questão de mãe, de sogra, de sogra mesmo, né? Em relação a vocês. Então pode ter muito sobre isso. O que que eu vou te falar sobre essa pessoa? Essa pessoa hoje, ela está muito voltada ao trabalho dela, tentando aí ter um reconhecimento talvez maior no trabalho. É uma pessoa que ela está bem empenhada nisso, tá? Mas é uma pessoa que eu aqui vai falar muito até da estabilidade em relação a você, com a questão de filhos, né? Se vocês estão separados, tem ainda esse vínculo, né? Esse apego, né? E esse vínculo por conta de filhos, né? Tem
alguma questão financeira também, envolvido tudo nisso em relação a você. Bom, então o que que eu vejo? É uma pessoa que ela tem, se ela, vocês estão separados, é uma pessoa que ela tem um ego lá nas alturas, é uma pessoa que ela pensa muito nela, né? Então ela fica ali estagnada, mas ela às vezes não dá um passo, né? Às vezes não dava, né? Porque aqui fala de alguma conversa ainda que vocês vão ter, bem esclarecedoras de alguns assuntos. Porém, aqui pode ter até tido uma questão de briga por conta de dinheiro, por conta de alguma coisa nesse sentido, né? Uma disputa, pode falar disputa de filhos, então teve uma rusga aí, né? Então pode falar muito sobre isso, essa situação aqui. Então é uma pessoa que ela, por ela estar numa energia da lua, a lua fala das nossas emoções, pode falar de uma pessoa, né, que ela tá olhando talvez de uma, né, e talvez que é umas coisas que também estão ocultas, né, que você não consegue perceber. Então, é uma pessoa que ela vai tentar de alguma forma aqui, ou uma questão familiar, o ex. Aqui pode ter muito problema de ex também, né? Daquela pessoa que fica ali, que vocês não conseguem sair de uma situação por conta de ex, por conta da sogra, por conta, né, de muitas coisas, né? Então, vamos adaptar aqui, porque pode existir mais de um caso aqui, né? Porque pode ser uma pessoa que ela tem um filho com você, tem uma disputa aí de dinheiro, tem alguma coisa em justiça, e aí fica nessa rusga, né? Então, é complicado. Então, aqui fala o seguinte, é uma pessoa que ela está muito envolvida no trabalho dela, e aqui pode querer esclarecer algumas coisas, é, alguma coisa sobre dinheiro, né? Sobre o financeiro dela, mas aqui fala é uma pessoa que é bastante manipulada, tanto pela mãe como pode ser por uma ex também, tá? Então, mas em relação a você, aqui pode ter ainda assim uma discussão, uma pessoa que até chega, ela consegue manipular de uma forma um pouco abusiva, né? E apesar ela tem uma admiração muito grande por você, e ela pode até falar isso para você, só que aqui fala que, que aqui às vezes pode ter até você realmente aqui, né, uma pessoa às vezes que pode ser indiferente a algum assunto entre vocês, e isso pode te deixar um tanto quanto aí meio nervosa. Se for um caso de triângulo amoroso aqui, essa pessoa tá lá, mas não tá bem, mas também não deixa, né? E isso pode ser um grande impedimento para vocês, né, ficarem juntos, né? Então fala aqui de um grande impedimento de uma conversa, né? Porque se é uma pessoa que ela tá com uma outra pessoa já, tem, além de ter muitas discussões lá, e às vezes essa pessoa, para não provocar, ou para não incitar, ou para não, como que eu vou falar, para não perceberem, né? Ele fica nessa situação, ele acaba às vezes até bloqueando você, ou não conversando com você, ou deixando você um pouquinho aí a deriva, né? Aí numa situação que às vezes você não consegue falar,
né? Pode ser vários casos aqui esse jogo, mas em relação a você, é uma pessoa que ela não é uma pessoa confiável, infelizmente, né? E ainda mais porque tem pessoas por trás dela que manipula essa pessoa. É uma pessoa que ela lida muito com o trabalho, ela gosta do trabalho e ela, né? A vida dela é o trabalho. E às vezes aqui vocês não têm uma clareza de respostas, né? De uma conversa, isso cria uma ansiedade, né? Para vocês, deixa eu beber uma água. E vocês acabam, aqui pode ter algum problema referente a dinheiro, tá? Brigas por causa de filhos, se vocês tiverem filhos, alguma disputa, e pode ter envolvimento de terceiros aí, não ajudando nada nessa relação, né? Porque se vocês estão juntos aqui, vocês podem até discutirem, né? Porque você pode falar, né, de descobrir mentiras, essas coisas, e pode acabar se distanciando um pouco também, tá? Aí ficar naquele relacionamento que tá bem balançado e bastante frio, né? Mas eu vejo muito aqui algumas situações bem claras. Para mim, esse jogo fala muito de filhos, mãe, né? Sogra, ex, né? Tudo aí nessa manipulação, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e eu vou para a terceira opção, que é a vovó cigana e a vassoura de bruxa. Então vamos lá, mentaliza essa pessoa, traga a energia dela para cá. Vamos lá, vovó cigana, eu quero saber tudo desse ou dessa ser de luz aí que o meu consulente quer saber. Vamos lá. Vamos ver a energia do ser. Ixi. Vamos depois falar, eita, vixe. Ai, Deus do céu. Gente, o que está acontecendo nesse jogo? Bom, é uma pessoa que ela tem uma energia bastante, né? Assim, pode falar de desejo, é uma pessoa muito sedutora, né? Mas é uma energia que tem que estar um certo alerta aí com essa pessoa. E às vezes ela pode se auto-sabotar de alguma forma, né? Aqui tem que tomar um certo cuidado com as projeções, né? Bom, aqui vai falar muito de uma situação que pode envolver aí. Eu vejo que vocês têm, assim, apesar de existir algumas dúvidas, né? Existe uma solução no caminho de vocês. Por uma pessoa que pode ser um pouco insegura, né? Ela é ciumenta, muito apegada, e vocês podem ter alguns atritos por conta disso. Mas em relação a você, é uma pessoa que, se vocês estão separados, é uma pessoa que ela tem essa coisa com vocês, né? Ela sente essa saudade, ela vai começar a sentir a partir do momento em que o orgulho, né? Que pode ter um orgulho aqui que morre, né? E baixar um pouquinho, né, a bola dela, né? Pode ser uma pessoa muito egocêntrica e alguma coisa começa a baixar a bola dessa pessoa, tá? Mas não falando mal do ser de luz, né? Da ser de luz, né? É uma pessoa, gente, aqui vai falar de
pode falar de uma reconciliação, né, uma abertura para uma reconciliação, e bastante sucesso na vida de vocês. Só que eu vou acrescentar uma coisinha, tá? Talvez aqui vocês decidam, essa pessoa decidiu por acaso, eu tô em dúvida, não sei o que eu quero da minha vida e eu vou me afastar de você. E tá lá presa no orgulho, mas tá morrendo de saudade, querendo uma solução para a situação de vocês. Contrapartida aqui é uma pessoa bem escorregadia, né? E às vezes aqui pode ter parado até um pouco, as coisas pararam de fluir, pode parar um pouquinho de fluir entre vocês. Mas aí o que que acontece? Talvez até por você mesmo achar que isso é devido. Aqui vocês podem ainda ter alguns problemas com o financeiro de vocês, né? E isso pode estar desgastando o relacionamento e pode ter brigas, né? Discussões, mas eu vejo que ainda assim permanece aí ah, uma estagnação, não é uma estagnação, é uma segurança, porque aqui pode falar muito de uma questão de vocês terem que tomar uma decisão que pode ser referente, né, a vocês até, às vezes vocês estão juntos, vocês estão num relacionamento sério, mas aqui vocês precisam tomar alguma decisão. E isso está envolvendo e está mexendo com as estruturas, tornando não mais seguro o ambiente que vocês estão vivendo. E isso pode estar realmente desestruturando vocês de alguma forma, tá? E aqui precisa ter algumas transformações, né, dessa pessoa em relação a você. Eu vejo que é uma pessoa que pode ser muito, como que eu vou falar? Uma pessoa que tenta ser forte em alguma situação, mas ela chega às vezes a ser bastante insegura nas situações, né? E às vezes pode ter até um certo jeito de uma pessoa mais abusiva, né? Em relação a você, e isso pode gerar até um certo afastamento, porque você pode estar bem cansada e você já está chegando a uma situação que você está em dúvida se você quer isso ou não quer isso para você, tá? Aí a gente pode falar de uma outra opção aqui. Pode falar de uma pessoa que mora distante, né? Ou que vai mudar para uma outra cidade. Isso tá deixando você um pouco, né? Apreensivo. Então, ou essa pessoa tem uma vida muito livre e você não quer, né? Então aqui fala do espiritual, né? Talvez aqui se você pode falar de uma pessoa que você precisa, né, estar o tempo todo no espiritual, trabalhando um pouco a mente dessa pessoa, né, para que ela permaneça um pouco mais sã, de uma certa impulsividade que essa pessoa tenha, de uma certa raiva, ser uma pessoa muito, né, eu esqueci a palavra, mas vocês me entendem, né? Uma pessoa mais bruta, sabe? Uma pessoa mais rígida, bem orgulhosa. Então, acaba, tá? Que pode ser difícil para você também, você acabar se afastando dessa pessoa, tá? Eu vejo que se vocês estão passando por um momento crítico por agora, em questão a dinheiro, casa, mudança de casa, alguma coisa nesse sentido, tem de tudo a melhorar, mas tem que aí
conseguir passar por essa fase também, tá? Gente, minha boca tá secando, porque vai falando demais, né? E aqui a proposta é, né? Essa pessoa ter um certo também arrependimento, porque essa pessoa ela pode chegar a finalizar com você de alguma forma, né? E se arrepender e querer voltar para casa, né? Então a gente tem umas situações aqui, então vai adaptando ao teu contexto, porque pode acontecer aqui, né? Na dúvida, ter que tomar uma decisão, é uma pessoa bastante coisa, mas é uma pessoa que ela sente saudade, ela sente sua falta, mas pode ser uma pessoa que ela se afasta, ela vai, ela volta. E até eu vejo até que se for uma pessoa que ela tenha essa coisa, né, mais de vai e vem, né, realmente você pode querer se afastar por isso e essa pessoa se arrepender, né, de estar fazendo algo nesse sentido e querer voltar para fixar, entendeu? Então adaptem aí muito ao contexto de vocês, porque e fala, né, dessa pessoa ser um pouquinho mais carinhosa, menos escorregadia, menos raivosa, né? Menos abusiva, né? Por conta, às vezes, até de uma finalização, essa pessoa começa a se arrepender realmente das coisas, de como ela estava agindo em algumas circunstâncias em relação a você. Bom, é uma pessoa que você tem que ficar em alerta, porque ela tem uma energia, mas ela tem uma energia, né, de desejo muito forte por você, de coisa, mas é uma pessoa que ela às vezes ela mesma se sabota em algumas situações e isso causa até um certo desgosto para você, tá? Então aqui sim a gente pode falar, né, de uma pessoa, se ela vai e vem, você se afasta, você finaliza, com essa finalização, pode ser que essa pessoa ela tende a resolver a vida dela de uma certa maneira em relação a você, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu vou ficando por aqui e amanhã eu venho com mais uma tiragem para vocês. Um grande beijo e até amanhã. Tchau.